paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, a palavra que dá vida, que renova, que fortalece. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quem nos liberta é a palavra, e a palavra é Cristo. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Hoje vamos iniciar o livro de Daniel. E eu só vou sair dele algumas vezes quando o Senhor me levar para outra mensagem. Ainda tem um capítulo de 2 Samuel, que é a velhice de Davi. Eu ainda vou falar sobre ele. Mas Deus ainda não me inspirou nele. Quando Deus falar, quando Deus me orientar, aí eu volto para 2 Samuel para terminar a história de Davi com sua velhice. Mas ele não me deu ainda. E eu não falo nada de mim, só dele. Porque quem restaura, quem liberta e que salva é o Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse caminho é o Senhor. E eu estou aqui só para ser instrumento na mão dele, nas mãos dele. Então eu tenho que obedecer. Amém? Então a partir de hoje, a gente vai ler, aprender do capítulo de Daniel. Mas quando a gente sair dele duas vezes, vai ser quando o Senhor nos direcionar. E como eu já disse, quando o Senhor me der a última mensagem do livro de Davi, do legado de Davi, eu trago para vocês. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? O título é: Antes de Cristo já tinha tecnologia. Você sabia que no tempo de Deus, antes de Cristo, antes de Jesus vir ao mundo através de Maria, já tinha internet? Já tinha conhecimento, capacitação, um currículo bem aprimorado, já tinha alunos que, se fosse hoje, diria federal. Naquele tempo tinha faculdade federal. Vamos aprender a palavra? Capítulo 1 de Daniel, capítulo 1, do 1 ao 21. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Cercou Jerusalém para tomar, como um rei ímpio. Mas o Senhor foi quem permitiu. Ele não entrou lá porque quis, porque era um rei, porque era uma potência grande. Não. Ele entrou porque era propósito de Deus. Quando acontece alguma coisa na minha vida e na sua, não é que saiu do nosso controle. É um propósito do Senhor. Amém? João 13,7 diz: Jesus disse aos discípulos, está dizendo a mim e a você hoje: o que eu faço hoje, vocês só vão entender amanhã. Então, tudo que acontece nas nossas vidas é propósito do Senhor. E o Senhor entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Aqui diz que o Senhor foi que entregou uma parte dos tesouros do Senhor para Joaquim, para Nabucodonosor levar. Mas foi o Senhor que entregou. Ele só fez isso porque nosso Deus tinha um propósito. Aí diz que ele colocou os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E aqui o Deus dele, Nabucodonosor, é de minúsculo. Mas quando acontece alguma coisa, é o Senhor que permite, é o Senhor que entrega. Porque ninguém, autoridade por mais forte que seja nesse mundo, ela não faz nada por absoluto. Ela faz quando o Senhor permite. E aqui o rei Nabucodonosor levou uma parte dos utensílios para a casa dos seus deuses, mas foi permissão do grande. E disse o rei a Aspenas, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real dos príncipes. O que eu acho interessante é que quando ele sitiou, que trouxe o povo de Deus como escravo de Jerusalém, ele pediu que trouxesse, veja, viu? Trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real dos príncipes. Quer dizer, naquela época tinha o povo de Israel, os judeus de Deus, que era príncipe, que era família real, que tinha sangue real. Eram pessoas de nome e renome,
pessoas muito renomadas, muito respeitadas, mas fazia parte do povo de Deus. E esse rei se preocupou em trazer, digamos, fazer uma seleção. O povo de Deus hoje é forte. Nós somos também princesas e príncipes, porque nós somos filha do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Se a gente tivesse noção desse entendimento, desse sobrenome que a gente carrega, a gente fazia coisas tremendas. Jovens em que não houvesse defeito algum, quer dizer, jovens que fosse bonito, de excelente aparência, de boa aparência, instruído em toda sabedoria, e doutos em ciência e entendimento, no conhecimento em que tivesse habilidade para assistir no palácio real, e que lhe ensinasse as letras e as línguas dos caldeus. Você entendeu por que eu disse que antes de Cristo já tinha tecnologia? Porque primeiro ele queria jovens do povo de Deus, da família real, pessoas novas. Depois essas pessoas tinham que ser de boa aparência, ter beleza física, instruída em toda a sabedoria, né? E em doutos e em ciência, quer dizer, doutores da lei, que soubesse da ciência, da tecnologia da época, e entendido no conhecimento, tivesse um conhecimento abrangente, um conhecimento geral, e que tivesse habilidade, quer dizer, competência, instruções, para assistir no palácio do rei, o que lhe ensinasse as letras e as línguas dos caldeus. Quer dizer, então, pessoas que ainda tivessem mais de uma língua. Você está vendo que o povo de Deus é especial? Porque naquele tempo já tinha um currículo de uma universidade federal da época. Tinha que ser belo, tinha que ter aparência, tinha que ter sabedoria, ciência, doutores, e tinha que ter habilidade. Hoje, você que tem tudo isso, que é servo e serva do Deus Altíssimo, honre. Independente, quando você estiver no trabalho, seja luz. Porque José viveu no Egito, mas o Egito não entrou dentro de José. Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não entrou dentro de Daniel. Veja que aqui ele estava pedindo dos filhos de Israel pessoas que tivessem esse currículo maravilhoso, esse currículo completo, aleluia. E o rei lhe determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudesse estar diante do rei. Quer dizer, eles tinham que comer das iguarias do rei, eles tinham que beber vinho, eles tinham que estar muito bem, com aparência excelente, porque depois de 3 anos ele ia ser chamado para se apresentar diante do rei. Digamos, aqueles nobres para ter um currículo invejável, talentoso para poder se destacar. O povo de Deus tem tudo isso, porque ele estava pedindo isso no meio do povo de Deus. E você que tem esse currículo, não se venda. Mesmo que você esteja no Egito, mas não deixe o Egito entrar dentro de você. Mesmo que você esteja na Babilônia, não deixe a Babilônia entrar dentro de você, porque o que Deus te prometeu é teu. Não precisa imitar o mundo. As bênçãos do Senhor, as promessas dele serão cumpridas, agora no tempo dele. Entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, 4, que tinha todo esse currículo, que tinha toda essa tecnologia, essa competência, essa beleza, eles tinham. Então, naquela época já tinha tecnologia. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e o Azarias, o rei de Abdenego. Quer dizer, foram mudados os nomes. Eu acho interessante, né? Porque artista, quando vai fazer alguma coisa, também muda os nomes. Aqui o nome desses jovens, que eram jovens de Deus, que tinham esse currículo, foram mudados os nomes, mas não o caráter. O caráter continuou. Porque você pode estar numa empresa, você pode vestir a camisa dela, você tem tal hora para cumprir, agora você só não pode mudar a sua conduta de cristão. A sua camisa não é só a de fora, a de dentro tem que ter honra para Jesus Cristo.
tem que ter fidelidade para o Senhor. E esses homens tinham. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não se contaminar. Daniel teve a visão de águia. Ele não quis se contaminar com as iguarias do rei, com o vinho. O que é iguarias? Comidas deliciosas, comidas refinadas, comidas palpitosas. E muitas vezes a iguaria para mim e para você é o pecado. É aquilo que Deus não aprova. O que é pecado? É tudo que fere a santidade de Deus. Mas Daniel aqui se propôs a não se contaminar. Você pode estar honrada, você pode ser chefe numa empresa, numa faculdade. Você só não pode vender a sua essência de cristão. Amém? Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Olha que coisa tremenda. Deus fez que Daniel achasse graça aos eunucos, quer dizer, aos funcionários do rei. Eu acredito que Daniel orou. Daniel pediu ao Senhor para que aqueles homens não obedecessem, que não oprimissem, que não desse ordem para ele comer daquelas iguarias. Porque quem tem compromisso com Deus, onde chega faz a diferença. Quem tem compromisso com Deus, na hora do trabalho, ora, para estar ali fazendo a diferença, ser luz, mas não se contaminar. Quem tem compromisso com Deus é nova criatura. As coisas velhas se ficaram para trás, independente de onde você e eu esteja. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa cidade. Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. O que eu acho lindo aqui dos eunucos, dos chefes dos eunucos, é que ele estava com uma conversa amigável com Daniel. Se ele tinha uma conversa amigável, porque Daniel também foi coerente, equilibrado, teve uma conversa amigável. Seja sábio onde você está. Saiba conversar. E aquilo que você não pode orar, que não pode resolver, vá orar, que Deus dá livramento. Então disse Daniel aos despenseiros, a quem o chefe dos eunucos havia constituído, sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço, os teus servos 10 dias, e que se nos 10 dias, e que se nos 10 dei legumes a comer e a beber água. Ele disse: olha, experimenta a gente, nos dá 10 dias. Se a gente tomar água, que a água representa o quê? A palavra da vida. É água que jorra para a vida eterna. Se a gente comer da água, se a gente comer dos legumes, experimenta. Porque se a gente ficar com essa aparência que o rei quer, deixa a gente ficar aqui, não comer das iguarias do rei. Daniel orou. Daniel não quis se contaminar. Eu fico triste quando eu vejo um cristão fazendo questão de fazer o que seu chefe manda, porque não quer orar para Deus mudar aquele quadro. É porque o coração dele está no mundo, não está no Senhor. Mas aqui Daniel, com sua equipe, tinha responsabilidade com o mestre. Daniel era líder deles. Daniel sabia pedir. Então se examine diante de ti as nossas aparências e a aparência de jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires procederás com o teu servo. Ele não disse: a gente não vai comer não, a gente é servo de Deus, não. Ele se experimenta a gente, ele teve humildade, nada de soberba, nada de arrogância, porque assim não ganha nada com o Senhor, só tem prejuízo. Mas ele conversou, disse: olha, deixa, a gente não vai dizer o rei não, deixa, olha o que aconteceu. E ele consentiu isto e o experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comia das iguarias do rei. Além deles ficar sadios, ainda ficaram mais bonitos, mais gordos, com corpos de funcionários, de homens da linhagem real. Olha que coisa linda, quando você coloca a sua fé em Jesus, quando você não se contamina com as coisas do mundo, Deus te honra. A Bíblia diz que tem aqui na terra
e para ir para o céu, vaso de honra e de desonra. Daniel era vaso de honra. Daniel conduzia os seus amigos, seus irmãos, para mais perto do Senhor. Quando a gente foge da aparência do mal, quando a gente foge do pecado, a gente está chegando mais perto do Mestre e Ele da gente. Glória a Deus. Assim o despenseiro tirou-lhe a porção das iguarias e o vinho de que eles bebiam e lhe davam legumes. Olha que coisa linda. Glória para Jesus. Entenderam e eles ficaram muito melhor. E a partir dali só deram água e legumes, porque Daniel orou, seus amigos oraram, e ele teve sabedoria como se comportar diante de uma autoridade. Porque o chefe dos eunucos, para eles era autoridade. Quando você honra a Deus, Deus te honra. Não queira imitar o mundo, queira que o mundo venha para Jesus. Aleluia. Quanto a estes 4 jovens, Daniel lhe deu conhecimento e inteligência, e em todas as leis de sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonho. Ele deu inteligência, ele deu conhecimento muito mais a eles, que ele já tinha esse currículo invejável. Mas a Daniel, ele acrescentou entendimento de visões e sonhos, porque ele sabia do caráter de Daniel. O Senhor, quando a gente pede algo, Ele conhece o nosso caráter. Ele só vai dar se for para a glória dEle. Porque tem pessoas que, se o Senhor der um carro do ano, deixa o Senhor. Só quer estar se exibindo com um carro por aí. Vai deixar o Senhor. Então o Senhor sabe o que dá. O Senhor sabe, aquilo que Ele não dá é livramento para mim e para você. Agora, vale a pena ser fiel. E lembre-se, antes de Cristo já tinha internet, tecnologia. E ao fim dos 10 dias em que o rei tinha falado que as trouxesse o chefe dos eunucos e trouxe diante de Nabucodonosor. Aqueles jovens só comiam legumes e tomavam água. E após 10 dias foram para a presença do rei. Mas quem foi na frente deles? Jesus Cristo, que era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A Bíblia diz: passa céus e terra, mas minhas palavras não passam. Lá em Jeremias capítulo 1, verso 11 diz: eu velo pela minha palavra. Daniel confiou, Daniel clamou e o Senhor o honrou. Aleluia. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael, Azarias, portanto ficaram assistindo diante do rei. Eles chamaram ele para fazer um teste, como uma psicóloga faz comigo e com você quando vai trabalhar. Não achou defeito algum. Pelo contrário, superou a tudo e a todos, porque a graça do Senhor estava com eles. A Bíblia diz: se for fiel no pouco, te colocarei no muito. Foi o que aconteceu com Daniel. E se eu e você for fiel, não se vender diante das autoridades, Deus é fiel. Faz coisas tremendas na minha e na tua vida. E em todas a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que eu lhe perguntei, e os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e astrólogos. Aleluia, que havia em todo o reino. Ele, depois que fez toda a ciência, todo o treinamento, toda a pesquisa, que escutou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele não encontrou no reinado pessoas tão cultas, tão inteligentes quanto ele. A Bíblia diz: eu dou honra a quem tem honra. E Daniel tinha honra. Daniel influenciava seus amigos para o bem, para a santidade. É o que eu e você tem que fazer. Amém? E Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro. Daniel permaneceu. Daniel não saiu da presença do Senhor. Daniel não comeu não comeu comidas do rei, aquelas comidas que representavam o mundo, o pecado deles, a vida deles, aleluia, a tudo deles, a tecnologia deles. Mas aqueles homens honraram a Deus. Eles não se contaminaram, eles não entraram na ciência deles, eles não entraram na cultura deles. E Deus honrou. Porque Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Daniel, Sadraque e Abednego tinha essa postura de servo de Deus. Que eu e você possa ter essa postura de não se contaminar, de não querer entrar na Babilônia, mas da Babilônia vir para perto de você
e entrar e ser servo e serva do Altíssimo. Amém? Lembre-se, antes de Cristo já tinha tecnologia, não é verdade? Mas os rapazes honraram ao Senhor e o Senhor honrou eles. Fique em pé e de pé, honre o Senhor e você vai ver o poder de Deus se manifestar na tua fraqueza. E quando você é fraco é que é forte. Louvado seja o nome do Senhor. Paz do Senhor. Até amanhã. Fiquem todos com Deus.